Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje teremos o DE News. Então já vai deixando o seu like se você ainda não deixou. E se você ainda não for inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. Edinho, o filho de Pelé, disse que o pai está abatido por problema de saúde e não quer sair de casa. Dificuldade de locomoção deixa um rei com certa depressão, segundo o ex-goleiro do Santos em entrevista ao Abre Aspas. Quadro de longas entrevistas do Globoesporte.com. Galera, vamos ver um trechinho desse vídeo. Ele está bastante fragilizado em relação à mobilidade, né? Ele fez o transplante do quadril e não fez uma reabilitação adequada, né? Ideal. Então ele está com esse problema da mobilidade que acaba acarretando uma certa depressão, né? Um quadro ali. Ele imagina, né, cara? Ele é o rei, ele sempre foi uma figura tão imponente e hoje ele não consegue mais, né, andar direito então ele fica muito acanhado, muito constrangido com isso. Então é isso, mas ele está bem, né? Tirando isso e tirando na natureza da idade e tudo mais. Ele não consegue andar normalmente, né? Só com um andador, até melhorou um pouco em relação a essa época aí, recente, mas ainda ele tem bastante dificuldade para andar. Fica constrangido, não quer sair, não quer mais, né, se expor, não quer mais, enfim, tá na rua, não quer mais, né, fazer praticamente nada assim, que tem que sair de casa. Então ele está muito acanhado, está muito recluso. Não, a bronca mesmo é a fisioterapia, né? Que ele não faz e que é a única forma que vai melhorar esse quadro, né? Então, pelo menos recentemente, as principais broncas têm sido nesse sentido. O Atlético Mineiro tem a esperança de anunciar um grande ídolo da torcida de volta à cidade do Galo. Trata-se do atacante Diego Tardelli, que segue em negociações com o clube mineiro, onde fez muito sucesso recentemente. Sendo assim, o clube e a diretoria se reúnem nesta segunda-feira 10 para discutir os valores do salário do atleta. Entretanto, a equipe de Belo Horizonte sabe do seu limite e não pretende ultrapassá-lo. O Bayern de Munique está interessado na contratação do atacante brasileiro Roberto Firmino. Segundo o Tessan, a proposta dos alemães para os ingleses poderia girar em torno de 75 milhões de libras, cerca de 417 milhões de reais. O jogador é visto como peça ideal pelo técnico Hans Flick para atuar ao lado de Lewandowski ou de Leroy Sané, que também será alvo dos bávaros nesta próxima janela de transferências. Formados nas bases de Corinthians e Flamengo, os meias Pedrinho e Renier geram debates acalorados entre suas torcidas. Com a convocação de ambos para a seleção brasileira sub-23, alvinegros e rubro-negros passaram a compará-los, com cada lado tentando provar que a sua cria é melhor que a do rival. Tais discussões, porém, não agradam aos jogadores. Após a vitória do Brasil sobre a Argentina por 3-0 no último domingo, que garantiu a vaga para a Olimpíada de Tóquio, Renier pediu para falar sobre o assunto e desabafou. Eu queria falar uma coisinha. Tem muitos torcedores que falam no Twitter, no Instagram, ficam comparando eu e o Pedrinho. Somos grandes amigos, ele joga muito também, a gente se entende. Esses torcedores são muito chatos, estava querendo falar isso há muito tempo, é comparação boba, declarou agora o jogador do Real Madrid, que ainda completou. Falam muita besteirinha, muita provocação, eu sei que nossos clubes são rivais, mas na seleção não tem isso. Nós somos grandes amigos, excelentes jogadores, e quando a gente joga junto, é um procurando o outro. Todo mundo tem a sua qualidade, já está muito cheio de blá blá blá. O atacante Fred entrou na justiça contra o Cruzeiro, pedindo rescisão do vínculo de trabalho com o clube e cobrando os valores devidos do time mineiro. O processo corre em segredo da justiça na primeira vara do trabalho de Belo Horizonte, e uma audiência está marcada para o dia 19 de fevereiro. O encontro estava agendado inicialmente para o dia 3 de março, e foi alterado para a próxima semana. O Cruzeiro ainda não foi notificado da ação.
Fred e Cruzeiro tentam chegar a um acordo amigável para um acerto dos pagamentos em atraso e liberação do jogador desde o início desta temporada. No entanto, na última sexta-feira, o processo foi protocolado na Justiça Mineira. Fred vai ter que encarar no próximo mês o Cruzeiro e também o Atlético Mineiro na Justiça. Há também um encontro marcado para março em relação ao processo que o atacante move contra o Atlético Mineiro. O Cruzeiro iniciou as conversas para tentar o retorno do atacante Marcelo Moreno para o clube em 2020. Atualmente no futebol chinês, que está paralisado por causa da epidemia do coronavírus, o atacante vem treinando na Ásia enquanto a competição não reinicia e mantém conversas com a diretoria cruzeirense para tentar o retorno. Segundo apurou o Globoesporte.com, a ideia inicialmente é que Moreno chegue para o Cruzeiro com um contrato mais longo, adaptando-se à atual realidade financeira do clube, mas podendo ter os vencimentos ampliados caso a Raposa retorne à Série A em 2021. Segundo Carlos Ferreira, interlocutor do Conselho Gestor do Clube Mineiro, as negociações estão avançando. No início da tarde desta segunda-feira, o CSA comunicou a demissão do treinador Maurício Barbieri. Contratado em dezembro, o comandante fez apenas 6 jogos pelo clube. O Palmeiras mostrou interesse pela contratação de Marrone do Vasco, mas a conversa não andou. Em busca de um atacante de lado de campo, o Verdão tentou envolver o jogador em uma troca com atletas que estão fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo, mas a diretoria cruzmaltina pediu também uma compensação financeira. Isto fez com que a negociação esfriasse. O Red Bull Bragantino anunciou nesta segunda-feira 10 a contratação do goleiro Clayton, de 22 anos, do Atlético Mineiro e da Seleção Olímpica. A transação é de 5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta. O goleiro, que assinou contrato de 5 anos, deve se apresentar ao Massa Bruta na próxima segunda-feira, 17. O Atlético Mineiro oficializou a contratação do meio-atacante Jefferson Savarino, de 23 anos. Savarino estava no Real Salt Lake dos Estados Unidos e assinou contrato até o final de 2023. Ele custou aos cofres do Galo cerca de 2 milhões de dólares, aproximadamente 8,6 milhões. Alberto Valentim não é mais o técnico do Botafogo. O clube anunciou a decisão na noite deste domingo nas redes sociais. O treinador não resistiu à derrota de 3-0 para o Fluminense no Maracanã pela Taça Guanabara. Fernando Miranda, auxiliar técnico, também foi demitido. Após o empate pela Copa do Nordeste entre ABC e Ceará em 0-0, o técnico Argel Fux foi demitido do Vozão. No lugar de Argel, o Ceará anunciou a contratação do técnico Anderson Moreira, que deixou o clube em outubro de 2019. O Criciúma acertou a contratação do goleiro Agenor. O jogador vai assinar contrato de 1 ano com o Criciúma. O Vasco renovou o contrato do colombiano Fred Guarín. O novo vínculo é de 2 temporadas. O Avaí confirmou a contratação do uruguaio Gastón Rodrigues. O atleta assinou contrato de empréstimo junto ao Racing do Uruguai até o fim da temporada. Galera, o vídeo está chegando ao final e se você tiver gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de deixar o seu like para nos ajudar. E também ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e também compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Então é isso, um forte abraço para vocês e eu fui!